Mas a questão fundamental não são as pessoas, são as ideias. E a ideia é o projeto neoliberal, né? Então, o PCdoB falava isso no 7º Congresso de 1988, falava exatamente isso. Aqui na biografia eu escrevo, essa era a encruzilhada, vamos pegar qual que era a encruzilhada. O projeto político, econômico e social das classes dominantes brasileiras havia se esgotado, disse Renato. O capitalismo, saído da Revolução de 1930, tomara contornos mais nítidos no pós-guerra. Desenvolveu-se e avançou na dependência capitalista no meio da década de 1950 com a presidência de Juscelino Kubitschek. Foi aprofundado depois do golpe militar de 1964, reeditado e adaptado com a nova república que resultou em clara demonstração de crise. Aí eu digo, essa era a encruzilhada política apontada no 7º Congresso do PCdoB, segundo o Renato. Aí, aspas dele. Há duas alternativas. De um lado, as classes dominantes tentam reformular o seu modelo, procurando adaptá-lo à nova realidade, conservando suas bases, como na experiência da nova república, que foi o governo Sarney, aprofundando e agravando ainda mais a situação econômica e social do povo. De outro, há a busca de um novo caminho de base popular que expresse os reais interesses dos trabalhadores e do povo, da maioria da população, e abra espaço à superação dos problemas fundamentais da sociedade brasileira, resumiu. A campanha presidencial expressava esses dois campos antagônicos resultantes do nível da situação política e econômica, de acordo com Renato. Aspas dele de novo. As elites dirigentes procuram esconder esta realidade e semear ilusões de que todos os candidatos são semelhantes, sendo que uns são mais preparados, entre aspas, e competentes, entre aspas, que outros. Fecha aspas. Eu digo, Lula contaria depois que, num momento difícil da campanha, em junho de 1989, foi conversar com a direção do PCdoB. Aspas do Lula. Lá estava o Renato, o Amazonas. Aí disseram, Lula, é o seguinte, a gente vai ganhar essas eleições. O que nós precisamos é detectar para quem a gente quer fazer discurso. Decidimos fazer discurso para a chamada classe trabalhadora organizada, para as categorias que estavam mais organizadas e politizadas. Graças a esse discurso, fomos para o segundo turno e, graças à aliança com o PCdoB, pela primeira vez eu comecei a acreditar que era possível, através das eleições, a gente ganhar a presidência. O Lula tinha, em outra passagem aqui, ele conta que ele estava fazendo campanha lá no norte, no estado do norte, não me lembro, e que ele abriu o jornal, a pesquisa botava o Collor lá em cima, ele lá embaixo. Voltou e falou, vou desistir disso. Não tem jeito, a gente tá aí andando, falando, não sei mais o que, nem a pesquisa, e a gente não sobe. Vou largar a mão disso. Aí o Renato, o Amazonas, chamaram ele lá na sede do PCdoB e falou, Lula, dá um tempo aí, cara. Vamos fazer aquela tática lá, né, de a gente fazer um discurso direcionado, tá? Porque você vai criando uma espécie assim são ondas concêntricas, né? Isso você pega um centro organizado, você faz a campanha, aquilo vai repercutindo, né? Você cria uma campanha de massa. Batata, dito e feito. E aí foi lá, né? Quer dizer, depois, quando o PCdoB foi conversar com o PT, tinha essa história do PDT, que eu disse aqui, né? Que o PCdoB foi, sim, consultar, né? O Leonel Brizola, mas aí a raia estava ocupada, não é isso? Pelo PT. O PT, né, sem confessar, é importante dizer isso, né, foi abandonando essa ideia da era Vargas, né, que eles eram os modernos, né, que eram trotskistas, sabe, esquerdistas. E aí foi abandonando isso. Agora nós vimos aí, recentemente até comentei aqui, quer dizer, eles foram obrigados a assumir a era Vargas. Isso. CLT, né, legislação previdenciária, legislação social, estrutura sindical, imposto sindical, essas coisas todas. Autocrítica, se você não faz, a vida te obriga a fazer, né? Foi um pouco o que aconteceu com o PT. E o Dirceu tinha exatamente esta compreensão mais, podemos dizer assim, comunista desse processo todo, né? Aqui ele vai falar, aqui na entrevista para a Folha, para a Mônica Bergamo, ele diz que, pular essa parte aqui, que ele foi perseguido aí pelas quadrilhas, né? Vamos ver aqui o argumento político dele.
que ele diz aqui, Marçal e a nova direita. Não é ele que fala, é a entrevistadora. E ele fala: há 10 anos, as forças de esquerda no Brasil venciam a sua quarta eleição presidencial seguida. Apesar do desgaste do mensalão e da Operação Lava Jato, elas pareciam invencíveis nas urnas. Hoje é a direita que parece. Não, isso aqui é a pergunta. Eu fiz confusão aqui. A pergunta é essa aqui: ó, 10 anos, as forças e tal, tal, tal. Hoje é a direita que parece ter essa força avassaladora. Ela veio para ficar? Ela, a direita, né? Veio para ficar? Aí ele responde: se você observa as eleições na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, vê que o capitalismo vive hoje uma disputa entre as soluções de extrema-direita e da direita. E isso está se desenhando no Brasil também. É exatamente isso que eu acabei de dizer aqui, né? Agora vamos ver como ele desenvolve a ideia, né? Esse é o ponto, que tem realmente esses campos, né? A hegemonia da direita quer se livrar da extrema-direita, mas não pode abrir mão da ditadura do projeto neoliberal. Então, esse é o dilema da direita. E ele diz que a esquerda ressurgiu na França nas eleições desse ano e houve reação à violência da extrema-direita na Grã-Bretanha também. A liderança do Lula, que no fundo representa as forças políticas de esquerda no país, se expandiu em 2 décadas. Nós vencemos 5 eleições e tal, o que é um fato histórico mundial. Só não vencemos a sexta porque o Lula estava preso em um processo político de exceção. Mas a votação do Fernando Haddad e tal, que teve 32 milhões de votos naquelas condições, me deu segurança de que havia ainda um período sob a liderança do Lula e, de certa forma, sob a hegemonia do PT. É isso, são os vícios de origem, né, que ele não pega toda essa questão, né, que vem lá, porque uma coisa era fazer a luta na década de 20, 40, 50, 60, 70. Outra coisa é fazer a luta política da década de 80 para cá, não é isso? Porque ali, né, o surgimento da corrente trabalhista foi em meados da década de 40. Os comunistas estavam lutando sozinhos até então. Os comunistas, de certa forma, se aproximaram dos trabalhistas, mas aí veio o governo Dutra. No governo Dutra, os trabalhistas foram mais para a direita e isolaram os comunistas, não é isso? Então, aí foi a cassação do registro, né, do partido, dos mandatos, os comunistas foram para a clandestinidade, só voltaram à legalidade com o fim da ditadura militar. Quer dizer, então toda a luta dos comunistas nesse período, desde 22, foi a grande maioria, a maioria do tempo, né, foi exatamente na clandestinidade, né? Quer dizer, emerge com a força das ideias, com o acúmulo da luta política, sabe? E faz essa aproximação. Primeiro, uma tentativa com o trabalhismo, depois o PCdoB foi buscar o trabalhismo, é importante dizer isso, né? Já contei aqui também, né? Foi atrás do Brizola, essas coisas todas, que resultou naquela aliança de 1998, Lula presidente e Brizola vice, sem engenharia do PCdoB, né? E aqui ele vai, portanto, mas vamos ver o que mais que ele diz aqui, que o crescimento do capitalismo brasileiro criou uma classe trabalhadora progressista que votou no PTB de 46 e 64, no MDB progressista e nacionalista de 74 a 89 e no PT daquele ano em diante. Uma parte dela também, aqui ele confessa que, de certa forma, assumiu o trabalhismo, é isso, quer dizer, ocupou exatamente o espaço do trabalhismo. Mas há uma nova direita que surgiu ou não? Ele diz sim, essa direita que estamos vendo agora tem um elemento religioso do fundamentalismo neopentecostal. Tem mesmo, é tudo fascista aí, né? Vai exatamente aí nessa seara do moralismo, do falso moralismo, refúgio dos canalhas, do patriotismo, refúgio dos canalhas e assim por diante. Ele diz, e tem um elemento do liberalismo econômico incorporado por setores das classes populares, que é anti-Estado, anti-imposto, que o Pablo Marçal representa bem. Ele divide o bolsonarismo. Eu estou assistindo de camarote, rindo, porque o Marçal é um problema muito maior para a extrema-direita do que para nós. Eles vão ficar divididos. Aí ele vai fazendo aqui as teses dele, né, futurista e assim por diante. Né? A entrevista é longa, o tempo já vai longe aqui, a gente pode pegar aqui algumas questões essenciais, né, que ele diz que há um déficit de renovação no PT, sim, mas que é a circunstância histórica dessa situação. Mas qual é a circunstância histórica dessa situação? Interrogação. É a de que nós passamos 7 anos reprimidos, enfrentamos o mensalão, a Lava Jato, quase perdemos o registro do partido, o Lula foi condenado e preso, não podíamos sair às ruas com os símbolos do PT, com os símbolos do PT.
fomos segregados socialmente. Isso tem um custo, como teve um custo os 21 anos da ditadura militar. E depois dela surgiram novas lideranças e novas instituições democráticas. Um pouco que eu falei aqui recentemente, né? Foi na quinta ou na sexta-feira, não me recordo. Ecos do golpe de 2016, que não foi só o golpe foi o cume, né? O ponto culminante, agora tem toda a campanha, toda a fobia, né? Antipetista, anticomunista, o projeto neoliberal, que projetou esses asnos aí, né? Esses dejetos. Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, e agora, mais recentemente, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, esse tipo de, esses dejetos todos que tem aí, né? Ele diz que nós erramos, mas o fato histórico é que houve uma repressão institucional. Isso é lógico. É isso que eu estou dizendo aqui, né? O absolutismo e o escravismo. Quer dizer, nada. Então a ilusão, tem muita ilusão aí na esquerda de que é possível, né? Ter aí alguma coisa. Deixa eu fechar aqui, que tem um retorno aqui. Eu recuperei aqui uma conversa aqui do Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão, sabe aí da Globo, né? Aqui ele é colunista da Veja, que ele diz aqui que os novos e assustadores recados de Dirceu, velho aliado de Lula. Ele diz aqui, após 100 dias do início do terceiro mandato presidencial de Lula, esse aqui é de 2023, o ex-presidente, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, já afirmou que serão necessários cerca de 12 anos de aliança desenvolvimentista para conseguir avançar em questões e políticas que foram descontinuadas durante o governo Bolsonaro, a destruição do golpe de 16, ou para conseguir se igualar a grandes potências mundiais. Ele está certo, em parte. Figura política, controversa na história, sempre tem uma controvérsia. Ele não é controverso, o filho da Miriam Leitão. Essa turma toda é enfiada na quadrilha da Lava Jato. Quando fala assim que a figura controversa é para desqualificar a pessoa, né? Quer dizer, para atacar, para agredir. José Dirceu é um velho aliado de Lula, grande responsável por sua primeira vitória política nas urnas, isso é verdade, junto com o PCdoB. Devido a diversas acusações e condenações por corrupção, caiu em descrédito por parte da sociedade brasileira, foi execrado, né, isso, pelo banditismo todo aí, do projeto neoliberal. No entanto, ele ainda entende muito de política e possui muito peso entre a ala mais radical do PT, sendo responsável por passar as mensagens e opiniões mais polêmicas desses representantes. Tudo, tá vendo? Tudo assim carregado, né, de fobia antipetista. Fica falando de comunista e Haddad e Lula, tá vendo? Aí vem essa gente que pega vocês, tá vendo? Aprendam a viver, como diz a música do Roberto Carlos. Assim, a mensagem de Dirceu é clara. 4 anos serão insuficientes para resolver as questões problemáticas do país, alguns herdados da gestão anterior, outros do próprio PT. Segundo ele, aspas dele, o problema principal do Brasil é a concentração de renda e a estrutura tributária, que ao invés de distribuir e alocar recursos, faz a concentração. Além disso, temos também a questão dos juros, do rentismo e da dívida pública. Fecha aspas. Por isso, num segundo momento do governo federal, deve ser a reforma tributária para combater essa realidade. Por mais que demonstre fidelidade como o principal rito da democracia, que é a alternância de poder, afirmando que não está pensando em governos sucessivos do PT, em sim em uma aliança nacional em prol do desenvolvimento do Brasil, uma declaração como esta não é bem vista, ainda mais em pouco tempo de governo. Aí você volta na discussão do comunismo, não é isso? Quer dizer, ele diz aqui que, por mais que demonstre fidelidade com o principal rito da democracia, que é a alternância de poder, afirmando que não está pensando em governo sucessivo do PT, sim em uma aliança nacional, tal, para o desenvolvimento do Brasil, uma declaração como essa não é bem vista, ainda mais em pouco tempo de governo. Aí entra a questão, o que vem a ser alternância de poder, não é isso? Quer dizer, qual é o projeto? Né? Por que tem partido? Aí entra os comunistas, tem que aí com o Renato, o Amazonas, falava para o Lula, companheiro Amazonas, companheiro Lula, nós temos que ter aqui, sabe, um projeto, um novo rumo, não é isso? Novo projeto nacional de desenvolvimento é o programa socialista do PCdoB para o Brasil, sabe? Se trata, portanto, sabe, de você trocar quem está no poder como classe.
Não é alternância, aí tira o Zé, põe o Mané. Mas eu sei de qual classe? Eu sou da classe dos capitalistas. Mas não dá para pôr aqui alguém da classe trabalhadora? Dá, mas você tem que trocar depois. Como é que você faz a alternância de poder? Uns tempos atrás eu comentei bastante isso aqui, quer dizer, o próprio Lula ficava falando esse negócio, né, no caso da Venezuela, sabe? E na Venezuela tem que ter alternância de poder. Que diabo de alternância de poder? Aí vai entrar um governo de trabalhadores. Tem que entregar tudo, né, para os trabalhadores, claro, a Rede Globo, né, os bancos, tudo, sabe? Aí é governo dos trabalhadores, né? 4 anos. Ah, acabou, 4 anos. Agora volta o governo do capital. Aí troca, passa, devolve tudo para a turma do capital. Os bancos, a mídia, né, tudo, né? Tudo para a turma do capital. Aí 4 anos, volta de novo. Como é que faz? Como é que governa assim? Lógico que isso é uma idiotice, é uma imbecilidade, não é isso? É cretinice. Mas isso tem incompatibilidade com a lógica republicana do contrato social. O que, é que tem que ter? Como dizem os comunistas, sufrágio universal. Voto. Soberania popular. Não tem que ter gangue do Gumex, lei de responsabilidade fiscal, cortina de ferro, militarização, nada disso. É democracia, soberania popular. Consulta o povo vota. E aí entra o Engels, não é isso? Lá no prefácio do livro do Marx, né, sobre a luta de classes na França, a Comuna de Paris, né? O dilema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os proletários na Comuna de Paris, nós queremos liberdade, igualdade e fraternidade. Os capitalistas não foram lá e deram um banho de sangue em Paris. Ué, mas não tem alternância de poder? Como é que é o negócio? Não tem o contrato social, não tem a proclamação da Constituição, do direito constitucional, né? A Constituição Republicana da Revolução Francesa, não tem lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é isso? A igualdade, a liberdade, não tem nada disso? Não está valendo ou não está valendo? Não tem 5 camas que valem uma casa, como disse o Aristóteles? Vale ou não vale? Tem que definir, né? Não, não vale, então é ditadura. Pronto. Aí nós temos, portanto, uma ditadura. Cadê a alternância de poder? É trocar o Zé pelo Mané? E não trocar o capitalista pelo trabalhador? Como é que é isso, né? E aí, lógico, quando você dá o sufrágio universal, acontece isso que o Dirceu falou aqui, né? Lula eleito. Tentativa de golpe. Vai lá o PCdoB, salva a lavoura. Essa história que eu falei aqui. A gangue do Fernando Gabeira, Roberto Freire, né, Álvaro Dias, aquela cambada toda lá, né? Mídia, essas coisas todas. Quadrilha da farsa do mensalão. Lula reeleito. De novo, Dilma eleita em 2010. Gangue da Lava Jato já começa a articular, sabe? Chega 2014, gangue da Lava Jato em atuação. Marcha dos cachorros loucos. Sabe? E aí foram para o golpe de 2016. Cadê a alternância de poder aí? Ou se faz uma coisa, ou se faz outra, né? Aí o Engels, que era um comunista, o Engels era comunista, ele dizia que a legalidade democrática, conforme a Revolução Francesa, mata a direita. A direita tem que dar banho de sangue. É ou não é? É. Portanto, como é que você vai fazer alternância de poder? Por classes, né? Não é nome. Nome você pode trocar, o Zé, o Mané e tal, 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 mas quem continua mandando são os mesmos. O Banco Central vai continuar independente, o cartel mafioso midiático vai continuar privado, os fundos de investimentos vão continuar descontrolados, né? A ditadura, portanto, continua. Troca-se as moscas, não é isso? A ditadura é a mesma, né? Então tem um dilema aí, né? Um dilema filosófico, histórico, assim por diante. Por que tem que respeitar os comunistas? Por que os comunistas não podem ser tratados de maneira vulgar por Lula, por Haddad, por Jones Manuel e tantos outros que tem por aí de esquerda e de direita? A direita tem esse papel, né? Ela é anticomunista por essência, por excelência. Quartel mafioso midiático é anticomunista. Quando ela se proclama antipetista, ela no fundo é anticomunista, né? Discernir bem as coisas, separar bem as coisas é fundamental para a gente entender tudo isso. Portanto, nós temos que defender o quê? O sufrágio universal. E garantir que o sufrágio universal não seja maculado por manipulações de máfias, essa questão que eu tenho batido muito aqui, como eles estão controlando o debate eleitoral, como eles transformam o debate político em monopólio privado, com